Boa noite, pessoal. Estamos aqui para mais uma live. Eu sou a psicóloga Maria Rodrigues. Antes de começar já o nosso conteúdo, eu quero te fazer um convite para que você esteja na nossa semana Paz com Propósito, que se inicia nessa quinta-feira, às 21 horas, horário de Brasília, tá bom? Então vão ser 7 dias seguidos de um conteúdo que eu vou estar passando passo a passo para vocês, de tudo que eu tenho aprendido, de tudo que eu tenho trabalhado na psicologia com orientação de pais e também a minha experiência com 2 crianças lá em casa. Eu tô tentando aqui o acesso também, vou fazer alguns testes para que eu possa também fazer essa transmissão pelo Facebook, né? Então esse vai ser o meu trabalho da semana para tentar conseguir isso. E vamos lá. Pode quem está entrando aí chamar mais pessoas para estar com você nessa live também. E hoje eu vou estar falando sobre a minha história, né? Se você é novo aqui no canal, não sabe, né, quem é a psicóloga Maria Rodrigues, hoje eu vou estar falando um pouquinho e você pode compartilhar esse conteúdo também para outros pais e outras mães, para conhecer um pouquinho meu trabalho e saber de onde eu venho. Isso nos aproxima. Uma das primeiras coisas quando os pais chegam aqui no atendimento é também saber um pouquinho, né? Vocês vêm com essa vivência do que tem acontecido em casa e do que aconteceu e da onde vieram as experiências, da onde vieram os modelos, e eu também quero trazer para vocês hoje. Vamos ver aqui, acho que eu não estou conseguindo. Só um pouquinho de paciência, pessoal. Vamos ver aqui como que vai. Se agora vai. Para quem está chegando aí, eu estou fazendo só um teste também de iniciar aqui no Facebook, para que vocês também saibam. Para quem também não tem esse acesso, né, fique sabendo. E hoje eu vou estar falando da minha história. Vamos lá. Eu acho que eu vou ter que testar depois, que eu não tenho conseguido. A Luciana já entrou. Lucimara, desculpa. Só um pouquinho, Lucimara. Para quem estiver entrando aí ou quem estiver ouvindo esse conteúdo depois. Me desculpa pelo tempinho, mas aí a gente vai conseguindo aqui atingir mais outras pessoas que às vezes não têm esse acesso também. Vamos lá, então. Eu sou, né, conhecida como psicóloga Maria Rodrigues. Agora, dia 31 de janeiro, eu vou completar 35 anos, mas a minha história não surge de agora. Como eu falei para vocês no início, quando os pais, né, eu tenho trabalhado com os pais intensamente, chegam no consultório trazendo as suas crianças, uma das primeiras coisas que a gente pergunta nas entrevistas iniciais é a história da criança, e aí o pai também vai trazendo a sua história. Não se inicia agora, né? A gente tem vários processos ao longo da nossa vida e eu quero compartilhar com vocês o que eu também tenho vivido, né? Então, a minha história inicia lá no Mato Grosso. Eu sou natural de Cuiabá, uma cidade grande até no Mato Grosso, é a capital do Mato Grosso. Nasci lá e a minha infância, minha vida quase toda foi em Várzea Grande, que é uma cidade onde fica o aeroporto, algumas pessoas nem conhecem, bem próximas. E eu sou de uma família de três filhos, né? Eu sou a filha do meio, sou a única menina, né? Então, são dois irmãos também.
E o meu pai é o Manuel, também chamado com Manico por alguns. Agora, depois dos netos, também o vô Manu, né? Assim que ele é conhecido. Ele sempre foi motorista de transporte escolar, quase a minha infância toda. Eu me lembro, né, de meu pai estar muito próximo de nós, porque ele era autônomo, então ele conseguia fazer uma organização de horários melhor, talvez do que minha mãe naquele período. E me lembro também dele me levar na escola, porque ele era quem fazia já esse transporte. A gente estudava na escola das pessoas que ele fazia. Algum tempo foi ele. Hoje eu estava até trazendo à memória isso junto com a minha sogra, o quanto que eu fui, a gente pegou ônibus, né, durante a minha vida toda, principalmente de escola. Quando eu lembro de escola, eu lembro de pegar ônibus desde muito cedo, né? Antes a gente tinha essa tranquilidade maior, então meu irmão mais velho ia acompanhado com a gente, né? E a gente fazia esse transporte até a escola. E aí eu sempre tive muito presente a figura do meu pai. Ele sempre ele estava em casa, não era como às vezes a gente esperava do pai, que ia brincar, né? Ele veio também de uma tradição de família, modelos de família bem diferente do que a gente quer colocar hoje para os nossos filhos, mas ele estava presente. Com algumas dificuldades relacionadas à bebida, né? Eu vivi isso na minha infância e cresci muito, né? E tive muitas experiências por causa disso também. Já a minha mãe ela é Marilce, o nome dela, né? Ela é professora, ela é pedagoga por formação, então a minha vida também inteira eu fui rodeada de livros, de leitura, de estudos, né? A minha mãe estava muito presente com a gente relacionado a esse ponto. O estudo era uma prioridade lá em casa. Então, a gente tinha uma biblioteca, então a gente tinha alguns recursos que talvez outras crianças não tinham, porque ela trazia esse ponto para muito perto, né? Eu falo que algumas pessoas falam assim, não gosto de ler. Eu nunca tive isso, né? Eu sempre gostei de ler e gostava de estudar, porque o modelo da minha mãe foi isso na minha vida, né? Ela é pedagoga, então ela sempre trazia. Ela fez o mestrado, depois ela fez o doutorado, mas hoje ela é professora aposentada, né? Ela vive lá no interior do Mato Grosso. Hoje os meus pais vivem num sítio bem longe, lá no interior, perto do Pantanal Mato Grossense. Se você está ouvindo essa live e aí é da região, eles vivem lá hoje, depois de alguns anos. E uma outra live eu posso trazer um pouco a história dos meus pais também, que também trazem muitas aprendizagens, mas hoje eles vivem lá, numa vida muito simples. Meu pai planta, meu pai tem tanques de peixe também, cuida de algumas cabecinhas de gado lá que ele tem, mas a vida dele é intensamente o trabalho com a terra. Ontem eu estava falando com ele e perguntei, pai, como que você tá? Né, ele tem 60 anos, meus pais são novos, meu pai tem 60, minha mãe 56, e ele falou assim, 100%, filha. E o meu pai sempre teve esse ânimo, essa vontade, acorda muito cedo, tira seu cochilinho depois do almoço e vai dormir muito cedo. Mas uma vida muito intensa, e até hoje falando isso, né? Ele trabalha, ele gosta disso, isso é a vida dele. E se ele é tirado daquele lugar, né, provavelmente ele adoece. Então, dificilmente você vai ver meu pai trazendo alguma reclamação, que está com dor, que não vai fazer isso, que não vai fazer aquilo. Ele, mesmo com as dores, principalmente as físicas, né, por trabalhar lá com a terra, ele continua. Então, eu vejo, sempre vi nos meus pais uma disposição muito grande para fazer aquilo que precisam fazer. E outra coisa muito importante que eu falo para minha mãe, não sei se vocês se lembram, se vocês têm a mãe como eu tive. A minha mãe era assim, vamos organizar, vamos mudar a casa de lugar para parecer que é nova, né? A minha mãe sempre teve uma percepção de que a gente precisava também de mudança,
que a gente era passível a isso, que não tinha problema as mudanças, ir para uma outra cidade, começar um curso novo, começar um projeto novo. Minha mãe sempre esteve presente comigo nos momentos que eu teria que escolher algo diferente e com a fala de que você vai tentar. Então, se você quer isso, você vai, eu vou junto. Você precisa experimentar para você saber se você gosta ou não, se você quer isso ou não. Ela sempre ampliou a minha mente, né, para que eu pudesse voar alto mesmo, né, alcançar voos altos, que também foi a vida dela. Ela é pedagoga. Quando a gente já estava um pouquinho maior, ela começou o mestrado dela lá, aí depois ela começou o doutorado dela aqui em São Paulo, em São Carlos. Ela veio viver sozinha para cá há alguns anos, fez até intercâmbio para fora, mas sempre com esse desejo de que não era a idade, não eram os filhos. A minha mãe começou a faculdade com meu irmão mais velho, acabou a faculdade com meu irmão mais novo no colo. Somos 3. Durante o período de faculdade, na foto dela de formatura, meu irmão mais novo está no colo dela. E isso nunca foi. Então, assim, eu sempre trago, né, essa sensação de que os filhos e de que as minhas escolhas profissionais, que ela também sempre trabalhou intensamente, os filhos não eram desculpas ou não eram problemas para isso, que a gente poderia regular tudo isso para que a gente também pudesse ter esse lado que eu vou trazer hoje para vocês, né? Não é só a psicóloga, não é só a mãe, né? Se você é mãe e está me ouvindo isso, você pode reparar o quanto de coisas que você já viveu até hoje e quantas áreas são muito importantes para você e não dá para deixar de lado, né? A gente não vai deixar de lado a maternidade quando a gente está trabalhando, que somos mães. A gente não vai deixar de lado a vida profissional quando a gente está lá na maternidade, que a gente também tem isso. Às vezes a gente tem pausas, né? Mas você tem algo que você gosta de fazer, você tem uma profissão, você tem algo fora também da sua casa e você, até a chegada das crianças ou do casamento, você também viveu várias experiências que te marcaram até hoje. Então não precisamos esquecer, né? Eu trabalho muito com as crianças em atendimento de que o relembrar das histórias, o contar as histórias, traz à mente de que a gente não precisa ficar preso ao passado, mas somos frutos disso, e para que a gente possa se libertar para novos voos, né, ou para novas experiências, a gente também precisa saber o que aconteceu ali. Tudo isso é experiência. E aí a minha infância eu passei numa chácara, né, onde meus primos, meus tios, toda a minha família se reunia. Eu vim de uma família muito numerosa. O meu irmão são 12 filhos, né, do meu pai, desculpa, e da minha mãe são 7, então são 7 tios de um lado, 12 do outro, sempre vivendo muito intensamente, muito juntos. A gente tinha festa junina junto, final de ano junto. Eles continuam esses rituais lá. Eu tô distante hoje em dia. É claro que o ano passado foi atípico, mas eles sempre viviam. Eu me lembro dos almoços de domingo. Se você está aí me assistindo, pensa aí o que traz à sua memória a sua infância. A minha memória é carregada de experiências com os meus primos. A gente fazia bolo de argila, a gente colocava os bolos e fazia campeonatos para ver qual era o bolo melhor. A gente comia, meu avô tinha horta, né? Ele fazia venda das verduras para uma feira que tinha, né? E para outros lugares. Então a gente comia, a gente brincava muito de comidinha de casinha com comida de verdade, né? Então a gente comia tudo isso, e essa foi a minha infância com muitos primos, sempre, mesmo até nos períodos de férias, final de semana, a gente sempre estava junto. Essa me traz também muito a minha infância, estar presente à natureza. E eu trago essa recordação para os pais também, né? Do quanto que estar próximos da natureza nos faz refletir alguns pontos de que há tempo para tudo na natureza, né? A gente tem as estações do ano, a gente tem a rotina, a gente sabe que a gente planta hoje
mas que tem um tempo de maturação daquela sementinha, que ela vai florescer, ela vai germinar, ela vai florescer, ela vai crescer até dar o fruto. E essa foi a minha vivência de plantar. Se você conhece ata, a fruta, eu plantava a ata e quando eu estava mais velha eu colhia o fruto daquilo que eu plantei lá na minha casa. Que a gente traga isso também para dentro da vida das nossas crianças, estar próximos da natureza e saber que a natureza, ela tem os seus caminhos, ela tem o seu tempo. A gente planta ata e colhe ata, a gente planta morango e colhe morango, a gente planta banana e colhe banana, né? Essa é a lei da semeadura e algumas coisas envolvidas nisso, mas eu passei por isso e a gente sempre lembra, mesmo que você tenha filhos hoje, que vivem em cidade grande ou às vezes apartamento, tempo de pandemia, mas é sempre bom que a gente possa aproximar os nossos filhos da natureza. A gente tem falado de filhos hoje muito ansiosos, muito corridos, que não conseguem esperar, que não sabem o tempo das coisas. Então, estar presente com a natureza, mesmo que você não tenha em casa, que você faça essa aproximação com seu filho na natureza. Essa foi a minha infância. E também estar na natureza, ter espaço, a gente podia correr, a gente aprontava, a gente fazia muitas coisas, né? E isso não era visto como um mau comportamento, né? Esse olhar que eu quero também trazer quando eu conto a minha história, de que as crianças, elas são ativas sim, as crianças correm, as crianças às vezes não reparam em alguma coisa e pode quebrar, elas são curiosas, elas procuram as coisas. Essa é a essência de uma criança e ela não precisa transportar essa essência dizendo que é um mau comportamento porque a gente colocou ela num cubículo, né? E aí ela quer mexer, ela quer ser curiosa, ela quer transformar, ela quer plantar, ela quer mexer em um monte de coisa e a gente traz isso como uma desobediência porque aquele não é o momento, aquele não é o lugar. Então, quanto mais você puder estar presente com seus filhos nessa natureza, nessa liberdade, né? Nós somos seres também em movimento e as nossas crianças, e tudo isso traz muitos benefícios. Essa é a lembrança da minha infância e eu sempre tento trazer para os meus filhos isso, né? Eles vivem num formato diferente sim, mas trazer esse princípio que eu vivi lá e que eu sei que faz parte da minha saúde mental hoje em dia, faz com que eu reconheça que eu preciso adicionar esses pontinhos na vida dos meus filhos, e esse é um convite para você também. Então eu cresço nesse ambiente cercado de primos, de tia, com uma família numerosa, num sítio, e por volta de 14, 15 anos eu já queria me tornar psicóloga, eu já queria trabalhar com infância primeiro. Eu me lembro de eu fazer uma opção por ser pediatra, eu falava assim, você é médica, né, para trabalhar com criança, mas quando eu descobri o que a medicina precisava fazer, né, o que tinha que estudar, eu desisti naquele período, né, então eu conheci uma psicóloga, em grupos também que eu participava naquele momento, e me encantei. Então, desde muito nova, eu lembro que com 16 anos eu já procurava onde que tinha o curso de psicologia e onde que eu poderia fazer, né, o curso. E aí, com 17 anos, eu faço um vestibular para uma cidade mais distante da minha e faço uma outra um pouco mais próxima, porque lá na universidade não tinha psicologia, passo nas duas. E eu lembro de uma fala da minha mãe, né? Eu passei na Universidade Federal do Mato Grosso e eu falo assim, eu passei nas duas, né? E eu falei assim, não, mãe, eu nem vou pra lá porque eu vou ficar nessa mais próxima, né? Que é mais próximo de casa. E ela fala, não, primeiro você precisa ir lá, saber, fazer a sua inscrição, saber o que você quer, para que depois você desista. Então a gente sai de ônibus, a gente acho que andou quase uns 600 quilômetros até Corumbá naquele período. Eu fiz a minha inscrição e aí quando eu decidi por ficar mais próximo, que eu fiquei na cidade de Rondonópolis, também Universidade Federal do Mato Grosso, eu fiz a minha carta de desistência da minha vaga lá para que outra pessoa fizesse. Mas a minha mãe estava presente comigo naquele momento, né? Ela foi comigo para outra cidade,
Eu fiz, então, iniciei em 2004 a minha faculdade, né, a Universidade de Psicologia, na Universidade Federal do Mato Grosso, lá em Rondonópolis, e a partir daí eu começo um outro ciclo da minha vida. Com 17 para 18 anos, muito cedo, eu saio de casa, acompanhada da minha mãe, para comprar algumas coisas para uma kitnet que eu ia alugar. Ela montou tudo para mim naquele período, com a possibilidade que ela tinha naquele momento, e segui sozinha ali, né? Eu lembro que minha mãe ficou alguns dias comigo, né? Eu fiquei na casa de uma amiga dela, depois ela ficou alguns dias comigo e ela voltou para a rotina dela e eu fiquei lá. Foi um tempo de grandes aprendizagens para mim naquele momento. Eu me senti alguns períodos sozinha, mas com muita certeza, né, de que eu já tinha trabalhado, a minha mãe e os meus pais já tinham trabalhado comigo uma autonomia muito grande até aí. Como eu falei, contei para vocês lá no início da live, às vezes a gente fica com medo, né? Eu vou levar... como que meu filho vai andar de ônibus? Como que meu filho vai pagar uma conta sozinho? Como que meu filho vai fazer isso? Como é que ele vai fazer aquilo? Minha mãe nunca me colocou essas dores, né? Ela sempre, com muito cuidado, é claro, mas que eu precisava aprender tudo isso, que eu precisava aprender a pagar uma conta sozinha, que eu precisava aprender a limpar a casa assim, que eu precisava aprender a cozinhar assim, que eu precisava aprender a cuidar das minhas coisas, que eu precisava ter autonomia, que eu precisava aprender a me comunicar com os outros. Essa foi a minha aprendizagem. Então eu chego lá com 17 para 18 anos, apesar de muito nova, né, mas com muitas dúvidas em relação de como seria o curso, de viver sozinha, mas também não senti a dor ou, e agora, o que é que eu vou fazer? Eu passo então um novo ciclo da minha vida a viver sozinha. Foram 5 anos de faculdade que eu vivi separada dos meus pais, que eles moravam a 200 quilômetros, então no começo eu ia todo final de semana, depois foi espaçando, né? Quando a gente vai pegando mais confiança, vivi em repúblicas, morei com muitas meninas nesse período, e eu lembro que eu falo assim que a nossa república era reconhecida como República da Mãe, porque a gente sempre cozinhou, a gente sempre teve uma rotina diferente, a nossa geladeira não ficava vazia, apesar de todas as dificuldades, tudo que a gente aprendeu com os nossos pais, a gente também fazia ali. Então, eu fiz meu curso de psicologia num período, fiz os estágios já na área de infância, fiz um intercâmbio para Portugal por 6 meses, por tudo isso que eu tinha aprendido ali, a me dedicar aos estudos, foi isso que eu ganhei. Eu não tinha condições financeiras de ir, nem a minha família de me oferecer isso, mas eu consegui através dos meus estudos. Eu lembro que no início o meu irmão me ajudou a comprar as passagens, eu ganhei essa bolsa e fui ficar lá. E aí eu encerro a minha graduação em 2008. Lá já em 2005 eu também conheço um namorado, meu namorado que é o meu esposo hoje. Então a gente já tem 15 anos de caminhada, 15 anos e meio de caminhada juntos. E ele participa comigo de todos esses processos, de até ficar com 2 anos de namoro afastados, né, por 6 meses. Tudo isso eu vivi graças a um compromisso, a uma dedicação que foi passado lá em uma disciplina que foi passada pelos meus pais. Lá na minha casa, para quem vai ouvir já me conhece, a gente fala assim que a disciplina é o sistema Dona Marilce. Né? A gente sempre teve, a minha mãe sempre teve um cuidado muito grande com rotina, com horário, com cumprimento de combinados, de regras e limites. E na minha fala com os pais, e na minha casa, e na minha vivência, apesar de algumas mudanças que são necessárias sim, porque a gente vive num tempo diferente e a gente aprendeu a coisas diferentes, né? A gente aprendeu modelos de disciplinas diferentes hoje em dia. Eu sempre trago a importância de que a gente ensine para os nossos filhos também a autorregular as regras e os limites,
de um formato muito mais próximos hoje, de conexão, de afeto, mas que somos nós os responsáveis por trazer essa disciplina para eles, essa orientação, esse modelo somos nós pais, como também eu vi os meus pais trazerem para mim lá na infância. Eu ouço alguns pais falarem assim, hoje a geração de hoje está perdida. As crianças de hoje estão perdidas na tecnologia, no celular, e hoje, Maria, nossa, não tem mais como, eles não me ouvem, eles não obedecem, eles não seguem mais regras. Mas tudo isso é para que a gente traga uma reflexão e alguns pontos a pensar e nos incomodar com isso. Porque se essa geração de hoje está se perdendo em tecnologia, em distanciamento, em falta de afeto, de disciplina, de sofrimento, de falta de limites, de regras, tudo isso vem dos modelos que a gente tem passado para eles, né? Então, se a gente espera que as próximas gerações sejam diferentes, a gente vai começar a trabalhar, a ver em nós, né, o que modelos a gente precisa continuar trazendo, né, de uma disciplina sem dramas, sem violência, com conexão com o amor, mas que também preza pelos limites e pelas regras. Isso é que eu trago sempre na minha fala, que a gente precisa trazer isso e que a internet e a tecnologia está aqui, ela não é um problema, mas que os nossos filhos vejam na gente uma conexão muito mais forte do que o amigo que está lá, que ele não conhece, que ele não viu, que ele só ouviu falar. Se você traz isso, se você está próximo, não vai ter tecnologia que vai te afastar dos seus filhos. É claro que a gente tem várias coisas a se observar e um dos pontos é isso, que o que a gente tem trazido para os corações dos nossos filhos hoje, que vai ser o futuro da próxima geração. Eles não são uma geração perdida, nasceram perdidos. Não, né? Se eles estão perdidos, se eles precisam de algum caminho, somos nós que vamos trazer esse caminho para eles. A gente tem que ter esse compromisso das gerações. Esse é meu compromisso, meu propósito de vida. Ajudar as famílias a caminhar também, a trazer essa responsabilidade e que isso não é culpa, não é peso, mas é uma responsabilidade para as próximas gerações. O Val colocou bacana, nossos pais são os princípios e bases da nossa vida. Isso. Né? E hoje eu estou falando disso, né? A minha mãe sempre me trouxe isso, princípios, bases, para que onde eu estivesse, né, eu fosse trazer os seus caminhos da mesma forma, né? Não importa onde a gente esteja, não importa onde os nossos filhos estejam, se a gente trabalha com princípios e propósitos, eles vão saber depois, eles não são nós em miniatura, né? Não é a Maria em miniatura, o Benjamin, nem a Rebeca, né? Eles têm a sua singularidade, sim, mas eles vão saber o que é a base, né? E até correr para a base quando eles precisam, não tem problema nenhum, né? Mas eles vão saber o que é a base, eles vão estar alicerçados, independente do que vem. Outra coisa, né? Uma árvore, quando ela tem raízes fortes, como eu falei para vocês, de estar trabalhando os nossos filhos com a natureza, é trabalhar também com isso. Quando uma árvore tem raízes fortes, não há vento que faça ela cair, né? Ela balança, ela vai para um lado, ela vai para o outro, mas ela continua ali, tá? Então, aí eu faço minha faculdade, me formo. Em 2008 eu me formo, começo a trabalhar, já namorava o meu esposo hoje, ele decide mudar para São Paulo e eu também faço uma decisão com muitas dificuldades, com muita ansiedade, com muitas dúvidas, né? E com a única certeza que era o amor por ele. E aí eu venho para São Paulo, a gente vem morar em Jaguariúna, e aí eu começo um novo ciclo da minha vida aqui. Então, desde 2011, se você tem me acompanhado aí, agora é dia 15, a gente fez 10 anos de casados, então desde 2011 eu começo a residir em São Paulo e começo a ampliar e visualizar coisas diferentes para minha vida.
Então, não tenha problema de mudança, não fique com receio de mudar, não fique com receio, meu filho agora vai sair de perto de mim, não, eu gosto de todo mundo muito perto porque eu tenho que estar vendo. Isso é muito bom, mas as mudanças trazem um aprendizado, uma maturidade, né? Voos diferentes que é necessário para as nossas vidas. Em Jaguariúna eu começo a estudar para fazer o mestrado, eu comecei em 2012 o mestrado na Unicamp, começo os atendimentos na clínica infantil também, começo a aprender a trabalhar com vendas, porque a gente precisava e necessitava financeiramente de outros recursos. Estudo muito nesse período, e aí eu passo no concurso e venho trabalhar na cidade de Vinhedo, né, que eu resido aqui há 6 anos. Né? Então, foi muitas transformações nesse ponto, e nesses 6 anos, muito mais. Eu tenho falado esses últimos dias que quando chegam as crianças em casa, aí a gente respira fundo e a gente começa a visualizar realmente o quanto a nossa vida é importante, principalmente quando a gente vê que tem uma outra vida dependendo de tudo isso. Né? O ser humano é um animal que depende muito, né, dos seus pais e não só dos seus pais, mas das pessoas que mantêm essa criança, esse bebê. E assim, né, lá 6 anos atrás chega o Benjamin em casa, em 2014, 1º de setembro de 2014, muito querido. Eu sempre quis ter filhos, eu já falei isso para vocês, mas a chegada de um filho nos traz muitas dúvidas. Né? Eu já era psicóloga, já trabalhava com infância, já tinha algumas experiências com crianças, mas a gente se coloca em mais movimento. Depois de 2018 chega a Rebeca, e aí outros desafios também. Crianças diferentes, com personalidades diferentes, com formas diferentes, com corpos diferentes, com formatos, com tudo diferente, a gente começa a viver novas aprendizagens. Desde 2014 eu começo também a trabalhar com orientação de pais um pouco mais sistematizados, né? Faço isso até hoje. E o ano passado eu começo o projeto Pais com Propósito. Muito marcado no meu coração de todos os princípios que eu trouxe desde a minha infância. E esse é o caminhar até hoje. Comecei o trabalho aqui, vocês estão vendo aqui atrás a minha sala aqui na clínica, há 2 anos, trabalhando com os pais e trabalhando com esse projeto Pais com Propósito. Tudo isso que eu trouxe como experiência, toda a minha vivência, todos os meus sofrimentos, todos os meus períodos de análise também, foi tudo. A experiência de casamento, a experiência com meus filhos, a experiência com os meus pais, com o meu sogro, com a minha sogra, me trouxeram até aqui, né? Com algumas dores sim, com algumas marcas sim, mas com muito amor e muita riqueza, com muito desejo e um propósito de que eu posso, né? De que todo esse trabalho e todo esse estudo pode ser levado a mais pais, que eu posso compartilhar isso. Quando chega esse formato de live que eu não conhecia antes, né, eu começo a me aproximar de pais e de mães. Se você pode colocar, às vezes você está em várias outras cidades me ouvindo aqui, então esse conteúdo pode chegar para várias pessoas. E é uma bênção de Deus isso, por isso que eu falo que a tecnologia não tem que ser vista como mal da nossa geração, mas o uso que a gente tem feito dela, né? A gente pode comunicar nesse período de pandemia, quantas igrejas, quantas famílias só se reuniram, só tiveram uma palavra de conforto por causa dessa tecnologia. E aí, eu quero encerrar a minha live, né, trazendo tudo isso que eu falei da minha história, trazendo um convite para você, que nessa quinta-feira, às 21 horas, eu vou estar aqui junto com você, aqui pelo Instagram e pelo Facebook, que eu não consegui hoje fazer um online, mas eu vou fazer os testes para estar com vocês também. Vão ser lives por 7 dias consecutivos. Se você estava ano passado já me ouvindo, você participou do desafio de 21 dias, vai ser um resumo de tudo aquilo, mas trazendo para vocês informações para que a gente possa criar uma família emocionalmente saudável, saber como trabalhar esse espaço com os nossos filhos,
e criar um futuro diferente. Não fique preso ao que o seu pai foi, o que sua mãe foi, o que você viveu, ao sofrimento. Que toda a sua vivência seja aprendizagens, não seja âncora que te prende lá e que não faz você, o que faz você repetir todos esses modelos. A gente vai estar trabalhando com isso. Me acompanhe, compartilhe com outros pais e com outras mães. Eu tenho um convite lá para que mais mães e mais pais estejam com a gente nesse momento. Então, até quinta-feira, às 21 horas, a gente vai estar reunidos para esse encontro. Beijo, gente. Até mais.